Olá, o nosso bate-papo de hoje é sobre mitos e verdades sobre a Lei Maria da Penha. Nossa convidada é a Camila, ela é cientista social e bolsista do Núcleo Maria da Penha de Toledo. Tudo bem, Camila? Olá, tudo bem? Prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Um prazer enorme te receber para ajudar a esclarecer sobre esse tema, que é algo assim tão complexo, né, Camila? Como é que é essa questão? Quais são os mitos e verdades da Lei Maria da Penha? Então vamos lá, né? A gente está falando de uma das leis mais conhecidas pela população brasileira atualmente. Ela, desde a sua criação, ela se popularizou por esse nome, Lei Maria da Penha, mas na verdade a gente está falando da Lei 11.340 de 2006, que é uma lei que cria mecanismos para coibir e enfrentar a violência contra a mulher. Ela ganhou esse nome popular porque ela só existe graças à luta da Maria da Penha, que é uma senhora nordestina, já agora com seus 70 anos, né? E que por mais de 20 anos ela lutou na justiça brasileira para condenar, para fazer justiça pelo caso dela, que ela sofreu muita violência doméstica do seu marido, na década de 80 ali, ela conheceu ele na universidade, eles se casaram, tiveram 2 filhas e as agressões começaram, primeiro leves, até as agressões físicas, que resultou na tentativa de homicídio dela por 2 vezes. E toda vez que ela ia para o judiciário divulgar e denunciar o caso dela, isso não tinha uma devolutiva, né? Esse cara ele não era condenado, ou quando ele sofreu condenações, ele ficou preso por pouquíssimo tempo e já era solto. Então, a Maria da Penha, com o auxílio de muitas ONGs e movimentos sociais feministas e de mulheres, ela conseguiu levar esse caso para as cortes internacionais. E o Brasil foi condenado, né, a tomar medidas de prevenção da violência. Então, a Lei Maria da Penha, que nós chamamos hoje, nada mais é do que uma forma de responsabilizar o Estado por tantos anos e séculos de negligência em relação à violência contra as mulheres. Os mitos e verdades são porque, ao mesmo tempo que ela é muito conhecida, também é muito obscura algumas partes dela, e isso acaba se distanciando um pouco das pessoas, né? E eu trabalho justamente com essa tarefa de tornar ela mais acessível e informar as mulheres sobre os seus direitos. Uhum. Ela levou 20 anos, né? Foi em 1982 e só em 2002 que reconheceram isso como lei. Aí eu fico pensando, se ela não tivesse ido atrás da Corte Internacional, se ela não tivesse buscado ajuda de outras pessoas que a orientaram, será que nós estaríamos ainda sem essa lei? Ou seja, sem algo que fizesse todos repensar, inclusive judiciário, olhar a mulher de uma forma diferenciada. Existe um ponto nessa lei que me chamou a atenção no seguinte, que existem mulheres que chegam na delegacia e fazem a denúncia. Só que depois, quando o processo chega ao juiz e quando ela está ali, o processo está andando, muitas vezes ela muda de ideia, ela tenta amenizar essa situação, tenta colocar de uma outra forma, que não foi bem assim. E aí a justiça, que parece que para punir essa mulher, ela está mentindo ou omitindo fatos, ela pode ser condenada de 2 a 5 anos, essa assim. Você diz a condenação da mulher Da mulher, porque ela mentiu, ela foi por na ter delegacia. mentido? Então, né, eu vejo assim, da seguinte forma: antes da Lei Maria da Penha existir, o Estado brasileiro tinha algumas ações em relação ao enfrentamento da violência contra a mulher. Um exemplo é a criação das delegacias de atendimento à mulher, que data da década de 80. Então, antes de existir Lei Maria da Penha, já existia um equipamento do Estado policial, né, com uma lógica policial e criminal, que atendia essas mulheres. Mas o Estado nunca teve aparatos jurídicos para dar conta dessa dinâmica dos conflitos e violências domésticos. Porque a violência doméstica, a gente sempre aborda isso nas nossas atividades no Núcleo Maria da Penha, ela vem do parceiro íntimo, de um familiar,
ela está muito intimamente ligada às relações de afeto que essa mulher tem. Geralmente, e a gente sempre trata disso, a mulher ela é assassinada, e os casos de feminicídio no Brasil são alarmantes, por pessoas que ela conhece, não é um estranho na rua. Né? Não é alguém desconhecido, é o pai, é o padrasto, é o irmão, é o companheiro, o ex-companheiro. Então, essa é a natureza dos crimes e das violências domésticas, né? Que muitas vezes não configuram crimes. E aí está o grande desafio da Lei Maria da Penha. Quando essa mulher vai fazer uma denúncia na delegacia, e essa denúncia é uma violência física, a Lei Maria da Penha determina que não há possibilidade dessa mulher retirar a denúncia. Essa denúncia passa a ser uma acusação do Ministério Público em relação ao agressor. E não cabe a ela dizer que não quer mais denunciar, que voltou atrás, que eles conversaram e se entenderam. Isso, depois da Lei Maria da Penha, depois de 2006, não existe mais. São os crimes incondicionados à representação da mulher. Isso acontece nos casos de violência física e de violência sexual. Mas a violência contra a mulher, ela é uma escalada muito gradual e muito sutil. E as violências psicológicas e morais que essa mulher sofre antes ou durante os processos de agressão física, muitas vezes não encontram um dispositivo criminal para julgar esse homem dos crimes que ele cometeu. Por isso, a gente reduzir a Lei Maria da Penha só no âmbito jurídico dela é empobrecer a lei, porque a lei é muito mais ampla do que isso. Quando acontecem os casos de ameaça, que geralmente são muito comuns aqui na comarca de Toledo, é o segundo maior índice de casos, é primeiro lesão corporal e depois ameaça, que nós configuramos como uma forma de violência psicológica. Então, essa mulher termina o relacionamento e ele não para de mandar mensagens, ele importuna essa mulher, ele persegue ela, ele ameaça a vida dela, até geralmente cometer o crime do feminicídio. Nesses casos, a mulher ela pode ainda chegar diante do juiz numa audiência, que lá no meu trabalho a advogada acompanha a mulher nesse momento dessa audiência, em que ela diante do juiz diz, olha, eu quero retirar, eu não quero prosseguir com a minha acusação de ameaça, porque eu me mudei de cidade, ele nunca mais me incomodou, isso já passou, e realmente tem casos, não são raros os casos em que a violência é sanada, né, naquele momento. E aí, nesses casos, a mulher pode retirar a queixa porque não houve uma agressão física. Portanto, ela pode ainda decidir a continuidade ou não do processo. Mas, assim, eu não tenho conhecimento na minha prática profissional desses momentos em que a mulher acaba sendo responsabilizada por mentir em juízo, sabe? Nesse exemplo aí que você tinha colocado anteriormente. Na minha prática eu não tenho, mas eu acredito que exista e pode ser mais comum do que a gente imagina, porque o nosso judiciário, nosso sistema judiciário, e recentemente mais do que nunca isso ficou muito evidente com o caso da Mari Ferrer, ele não é preparado para compreender as dinâmicas da violência doméstica. Ele tem uma compreensão muito limitada e muito objetiva de como acontecem as violências. Muitas vezes os juízes não conseguem compreender que essa mulher apanha do companheiro, mas esse companheiro é o pai do filho dela e ela quer que o filho tenha a companhia do pai, então ela não quer se separar, então ela dá uma segunda chance para esse companheiro, ela releva muitas violências que ela sofre, ela não entende em muitos momentos que ela sofre violência como uma violência. Então isso, o judiciário é muito limitado para entender. E as nossas leis, elas são muito limitadas e objetivas, elas querem saber, você continua ou não continua, você quer acusar ou não quer acusar. E muitas vezes, para uma mulher em situação de violência, ela está muito fragilizada, tem muita coisa em jogo. É a vida dela, é a vida do pai dos filhos dela, é a vida de um irmão que agrediu, sabe? É muito mais difícil essa tomada de decisão e de acusação, porque o agressor, ele é alguém do âmbito familiar e afetivo dessa mulher. Então, a gente não pode, né, eu acho que o judiciário erra muito por culpabilizar e revitimizar as mulheres nesses momentos em que elas buscam a justiça. E tu está falando de juízes homens ou de uma maneira geral? De uma maneira geral. Eu acho que a Lei Maria da Penha tem algumas partes dela até que foram ajustadas com uma lei de 2017, se não me engano, que sugere que todos os policiais e profissionais que trabalharem no acolhimento de proteção dessa mulher sejam mulheres. É uma sugestão, mas não é uma obrigação.
Aqui em Toledo, a gente tem uma delegacia de atendimento à mulher, com uma delegada mulher, com uma escrivã mulher, com investigadoras mulheres, mas também tem um homem. Mas o fato de termos mulheres nesses ambientes não garante que que a mulher em situação de violência não vá ser revitimizada ou culpabilizada, porque é só com a capacitação desses profissionais, com a formação e a informação desses profissionais, que a gente evita a violência institucional. Claro que os homens, eles têm, por uma série de questões, principalmente quanto mais poder eles têm, é muito mais difícil para nós, com o trabalho de capacitação, convencê-los de que estão sendo autoritários e agressivos, porque eles são assim como outros homens também, né? Mas eu acho que é muito mais complexo do que a gente essencializar e dizer, não, só os homens cometem violência institucional contra as mulheres. Não é por aí. Na verdade, há também um julgamento moral muito forte das profissionais que trabalham nesses equipamentos, né? Existe uma categoria ali de valor que você dá para essas mulheres. Tem essa que é puta mesmo, ela merece apanhar. Tem a outra que não, ela a gente tem dó dela, sabe? Isso existe e é uma coisa que está colocada em todos os serviços. Esquecem que, acima de tudo, é um ser humano que está ali precisando de ajuda, precisando ser ouvida, escutar a sua dor. Então, assim, essa violência institucional, muitas vezes, faz com que a mulher permaneça em situação de violência, por até receio da forma como vão conduzir toda essa situação. Então, já é uma barreira para que ela saia desse ciclo da sua violência. Como que a gente pode hoje, ou como que tu pode ajudar essa mulher que está em casa, que está nos ouvindo, e que está passando por uma situação que ela não suporta mais? Então, ela acredita, ela ouve que tem essa lei, a Lei Maria da Penha, que se ela for buscar uma delegacia específica da mulher, aqui no nosso estado, Rio Grande do Sul, a gente não tem em vários lugares no interior do estado, delegacia própria que atenda específica para a mulher. Então, isso já dificulta bastante, porque não existe um trabalho de 24 horas e no interior existe uma cultura machista muito forte, o que é uma pena. Então, segundo a delegada, que já deu uma entrevista comigo, ela falou que existe um número muito grande de feminicídio no interior justamente por isso, pela cultura muito forte machista. Então, como é que a gente pode orientar essa mulher? De que maneira? Falando sobre essas questões que a gente está levantando, assim, dessa dificuldade, né? Certo. Eu acho que o primeiro passo é a gente entender qual é o principal objetivo da Lei Maria da Penha, né? E ela é uma lei que, se você pegar e folhear ela, assim, e ver o que ela coloca, ela não está dizendo assim, é crime a agressão, a violência contra a mulher. Ela não tipifica nenhum crime. Até 2018, a Lei Maria da Penha não tipificava nenhum crime. Ela passou a tipificar o crime de descumprimento de medida protetiva, né? Que é vamos por partes, mas a gente vai chegar lá. Então, ela é uma lei que ela coloca a prevenção da violência, que é esse trabalho nas escolas, que é o trabalho educativo, que é a conversa sobre as relações de gênero na nossa sociedade, a desnaturalização dos papéis de gênero, desse patriarca que está lá em muitas famílias do interior, mas também dos centros urbanos, e pelo Brasil inteiro e no mundo inteiro, essa noção do controle do corpo da mulher, da subjetividade da mulher. Então, assim, essa lei, ela pensa essa dimensão, ela prevê isso num capítulo que chama-se Medidas Integradas de Prevenção da Violência. Ela diz até sobre o controle da reprodução do machismo nas campanhas publicitárias, nas propagandas. Então, ela é uma lei que prevê essa parte do trabalho, né? Ela também prevê a assistência à mulher. Então, hoje, uma mulher em situação de violência, antes dela preencher um boletim de ocorrência, ela precisa de uma rede de apoio, sabe? E essa rede de apoio está nos familiares. Muitas mulheres encontram força nos familiares, nas pessoas que veem a situação, que acompanham de perto, que se revoltam com aquilo, que dizem que ela precisa procurar a denúncia, apoio, que ela precisa se desvincular daquele agressor. Mas muitas mulheres não têm nem essa rede de apoio. São mulheres que sofriam violência na sua casa,
por parte do seu pai, dos seus irmãos, do padrasto, dos seus avós, vão para dentro de um relacionamento, não são ensinadas em nenhum momento na escola ou nos espaços que convivem o que é um relacionamento saudável, e se sujeitam a situações de violência e de abuso recíproco. Não é só o homem que agride essa mulher, eles têm uma relação de violência. Isso é muito importante a gente colocar aqui. A gente está falando de relacionamentos agressivos, de relacionamentos abusivos que você acaba reproduzindo entre o casal, do casal para os filhos, dos filhos entre eles. A gente está falando de ciclos de violência muito complexos aqui, e ciclos porque eles se repetem e se perpetuam. Tem o momento do entendimento, do acolhimento, do afeto, daquilo que faz sentido para eles continuarem juntos, mas tem os ciclos de abuso e de poder um sobre o outro, sabe? Então, essa lei, ela também prevê isso, a integração dos serviços das políticas públicas, porque essa mulher vai para a área da saúde, muitas vezes ela chega agredida num posto de saúde, numa UBS, numa UPA, numa emergência, e ela não conta por que ela foi agredida. Mas o profissional, o enfermeiro, o médico, identifica aquilo como uma agressão. E como ele dialoga com os outros serviços da rede pelos quais essa mulher passa? Seja no CRAS, para um atendimento com assistente social, com uma psicóloga, o filho dessa mulher, a filha dessa mulher vai na escola, essa criança também pode estar sofrendo uma agressão física, psicológica. Isso é observado no desempenho escolar daquela criança, nas traços, pode ter marcas físicas da agressão, né? E é muito importante a gente pontuar aqui que no caso de violência sexual, a maioria das vítimas são crianças de até 13 anos. Então, quando a gente está falando dessa mulher, eu também quero ampliar um pouco quem é esse sujeito mulher em situação de violência. Não é só a mulher adulta casada, é a menina, é a adolescente, é a criança de 4 aninhos que já apresenta uma situação de abuso sexual, que depois vem à tona e é mais notificado porque a gente tem o ímpeto, né, de vamos denunciar. A mulher às vezes sofre essas violências e acaba guardando, né, para si. Então, eu quero passar por isso porque eu acho importante que a gente tenha essa noção de que se a gente olhar para a Lei Maria da Penha só com esse olhar de denunciei, não foi preso, só foi solto, é claro que a gente vai dizer que não funciona, mas ela é muito mais do que isso, né? É a integração, então, desses serviços, como eles conversam, como eles caminham com essa mulher em busca da garantia de direitos, e também a proteção. E nisso, a Lei Maria da Penha tem um avanço gigantesco, que é a criação das medidas protetivas de urgência, né? Então, hoje, desde 2006, a mulher em situação de violência, ela pode fazer uma denúncia e solicitar medidas protetivas de urgência para a prevenção dela, para a proteção dela e dos seus dependentes, seus filhos, ou qualquer pessoa ali que foi agredida também junto com ela, e para afastar esse agressor dela. Então, se ele tiver porte de arma, ele perde o porte de arma. Se ele, enfim, ele é privado de uma série de questões de circulação, de aproximação com essa mulher. Ele é privado, não pode mandar mensagem, não pode ligar. Tudo isso é uma forma de garantir e proteger essa mulher na hora da denúncia. Então, hoje, o que mais as mulheres procuram na hora de denunciar seus agressores são as medidas protetivas de urgência. Elas querem essa garantia jurídica de que elas vão se afastar, se desvincular desse agressor. Se ele descumpre a medida protetiva, ele é preso. Na terceira vez que ele descumpriu, ele é preso. Mas como que a gente faz para essa lei funcionar, afinal? Por que ela tem tantos mecanismos bons, mas a gente vê tanto falta de efetividade? Principalmente nas cidades pequenas. A maioria das políticas públicas criadas no âmbito da Lei Maria da Penha são pensadas para os grandes centros urbanos. Então, você vai em São Paulo, tem 20 delegacias de atendimento à mulher. Você vai em Curitiba, tem uma Casa da Mulher Brasileira com todos os serviços das políticas públicas num único lugar. Mas você vai numa cidadezinha do interior de 20 mil habitantes, às vezes nenhuma medida protetiva consegue ser efetivada lá dentro, porque o agressor mora na rua de trás da companheira, entendeu? É muito complexo. São cidades que não tem uma delegacia, muito menos uma delegacia de atendimento à mulher. Quem faz a ocorrência é a polícia militar, né? Então, para esses casos, a gente precisa avançar. E, para isso, precisa de políticas públicas. Precisa pensar medidas, não só pensar o âmbito policialesco da lei, mas pensar
toda essa forma integrada dos serviços para que essa mulher se desvincule. Para uma mulher agredida se desvincular do seu agressor, ela tem que ter emancipação econômica, ela tem que ter os filhos matriculados numa creche em tempo integral para ela poder trabalhar, ela tem que ter toda a forma de garantia, de benefício que ela possa usufruir para que ela se desvincule desse agressor. E ele também precisa ser trabalhado por uma rede. Ele precisa de atendimento psicológico, ele precisa de acompanhamento, né? Porque esse cara, se a gente prender ele e soltar amanhã, ele vai casar com a primeira mulher que ele achar no Tinder, no baile, e aí ele vai reproduzir tudo de novo, sabe? E a gente fica ali enxugando gelo. Desculpa que eu falo muitas coisas, mas é que eu me empolgo. Assim, não, muito interessante. Mas o primeiro ponto, Camila, a questão, assim, ó, ela tem que 3 vezes provar que o cara tá indo lá. E ela tem que provar isso ou simplesmente ela vai no juiz ou aonde que ela vai e diz, olha, ele está me perseguindo. Como é que tem que ser isso? Só a fala dela basta? Nesses casos, pela dinâmica como eles acontecem, a fala da vítima sempre tem um peso significativo, né? Porque há um entendimento que já foi consolidado juridicamente de que a mulher muitas vezes é a única testemunha de uma situação de violência. Ela é a única que presencia um estupro, ela é a única que presencia a agressão dentro de casa, muitas vezes são os filhos que estão juntos, mas enfim, né? Então a palavra da vítima contra a do agressor, ela tem um peso, mas ela não é suficiente. Então, há sempre uma busca de a materialidade dos fatos, né? Então, tira print. Ele me mandou mensagens, ele não vem aqui em casa, ele não passa aqui na frente de casa, mas ele manda mensagens, porque os caras, eles não sabem que o mandar mensagem também já é uma forma de descumprimento de medida. Então, essa mulher vai recolhendo, ela tira prints, se ele aparecer na casa dela, ela pode, se ele tá rodeando a casa dela, ela pode fazer uma denúncia no 190, né, porque daí configura prisão em flagrante dele, ele tá descumprindo a medida, é prisão em flagrante. Então, isso tudo ela pode reunir, essas provas, levar até uma delegacia de atendimento, dele rondando a casa, a foto dele, se ele ligar, se ele mandar áudio, qualquer coisa que ele fizer, ela vai reunindo essas provas, sim, certo? Se ela estava, por exemplo, num shopping com a amiga dela e ele apareceu e ameaçou ela, vai ela e a amiga dela para a delegacia, a amiga dela vai ser a testemunha, entendeu? Mas então tudo isso ela leva até uma delegacia de atendimento e é feito um novo boletim de ocorrência por descumprimento de medida protetiva, certo? Aqui em Toledo, a gente tem uma política pública chamada Patrulha Maria da Penha. Talvez aí no Rio Grande do Sul tenha, mas elas são vinculadas, aqui em Toledo ela é vinculada à Guarda Municipal do município de Toledo. Então tem uma equipe, né, de guardas que são capacitados e eles monitoram as medidas protetivas de urgência. E eles têm o contato direto com essas mulheres, eles vão na casa delas. Agora na pandemia eu não sei como é que isso está acontecendo, mas até então eles visitam elas, eles fazem o patrulhamento do lugar onde ela trabalha, do lugar onde ela mora, conversam com ela, mandam mensagens. Se descumpriu, elas relatam direto para eles. E eles relatam direto para o Tribunal de Justiça do Paraná. E aí, isso tudo vai gerando relatórios e esse cara vai entrando, tipo, quanto mais ele... Claro que é frágil, né? Porque a gente sabe que basta uma oportunidade para esse cara fazer uma loucura ou cometer uma fatalidade, né? Mas isso que a gente tem hoje, assim, de garantido é por aí. Tá, e tu estava falando, né, voltando à questão da justiça, que não entende muito a questão da violência, aí eu fiquei pensando, e como é que fica a violência psicológica, que não deixa marcas físicas, que é algo sutil, mas que marca a alma daquela mulher? Como é que o judiciário vê isso? Existe isso? Tem como provar? Certo. Então, hoje, 2020, o que a gente tem de formas de... Como que eu posso dizer? Traduzir a violência doméstica sofrida em um tipo criminal que pode vir a esse cara a responder por isso é o crime de ameaça. E os crimes contra a moral dessa mulher. Então, calúnia, que a gente configura mais como a violência moral, né? Dentro da Lei Maria da Penha, são 5 tipos de violência. E isso é um avanço muito importante, porque até então, comumente a gente visualizava a violência física como
a verdadeira agressão contra a mulher. Até hoje eu acho muito interessante, por exemplo, quando a gente trabalha com a publicidade, sabe? Quando a gente vai fazer uma campanha de prevenção da violência contra a mulher, e aí eles sempre colocam uma mulher agredida, um soco, alguma coisa assim. Eu problematizo muito isso, porque eu falo, gente, mas aí a gente vai estar informando para a população que isso só é violência contra a mulher. E tudo que vem antes, sabe? Então, ainda a gente não tem esse entendimento tão difundido. Mas a violência psicológica, ela tá, então, criminalmente, ela pode ser configurada como ameaça, né? Tem também a questão da... Só um momentinho aqui, desculpa. Preciso fechar uma coisa aqui no computador. Tem também, então, a calúnia, a difamação, né? Que também são crimes que ela pode... ele pegou fotos minhas e divulgou na internet. Com o crime de importunação sexual, hoje em dia, a gente pode configurar, pode-se fazer um boletim de ocorrência para os crimes de pornografia de revanche, difamação na internet. Eu já ouvi histórias, por exemplo, do cara pegar o número de telefone da mulher e colocar num site de prostituição e os caras começarem a ligar para ela, entendeu? E como uma forma de agredir ela, de fragilizar, né? Então, isso é uma forma de violência moral. Isso tudo uma mulher pode procurar uma delegacia e denunciar. Agora, aquele tipo de violência que é aquela que vai sedimentando, que vai destruindo a mulher por dentro, que é, você é feia, você é burra, você nunca vai conseguir ficar com outra pessoa, se você me deixar, você vai ficar sozinha. Enfim, uma série de palavras, e de atitudes, assim, que fragilizam essa mulher, que fazem com que ela realmente acredite que ela merece estar naquela situação de violência. Para esse tipo de violência psicológica, a gente ainda não tem um mecanismo legal e jurídico que faça com que essa mulher crie uma notificação, um boletim de ocorrência e responsabilize esse agressor por isso. Por isso a importância do trabalho em rede. Porque hoje é muito frágil o atendimento que a gente oferece às mulheres no âmbito da psicossocial. Sabe? Hoje, para uma mulher, e os traumas que a violência contra a mulher gera, e depois não tem nenhum espaço público onde ela possa levar essa demanda. A maioria das mulheres atendidas hoje pelo NUMAP, que é o espaço onde eu trabalho, sofrem de ansiedade e depressão, síndrome do pânico, né? Tentativas de suicídio. Então, é muito... Existem movimentos dentro do judiciário que tentam comprovar os laudos psicológicos das mulheres como uma forma de lesão corporal, né? Ai, meu Deus, não sei se travou aí para você. Não, tá tudo ok, tá tudo ok. Tá? É que aqui deu uma travadinha. Eu tô te vendo. Então, que pena que isso ainda está difícil, né? Não tem algo assim que ampare a mulher nessa situação, por mais que ela adoeça, tá? Tanto é esse tema da violência psicológica é um tema que me instiga, e é o tema da minha dissertação de mestrado, o impacto da violência psicológica na saúde da mulher, justamente porque ela é negligenciada, justamente porque é algo assim que, como tu diz, não tem nem amparo legal isso ainda. Né? Uhum. Mas vamos pensar naquela questão de base que tu falou, da educação, a educação nas escolas. Como educar esse jovem que já vive no ambiente de violência para que ele não seja um adulto violento? Como é que funciona essa educação de base, assim? Então, eu acho que a educação para a prevenção da violência contra a mulher, ela está num cenário muito amplo de uma educação mais cidadã. Hoje, a gente tem escolas e a gente naturalizou isso, de que a escola é um espaço de capacitação para o mercado de trabalho. E muitas temáticas que são necessárias e fundamentais para formar um cidadão responsável na sociedade, ativo e sujeito de direitos, são negligenciados dentro da escola. Não só no âmbito do enfrentamento da violência contra a mulher, em outras temáticas, no enfrentamento do racismo, dos preconceitos, da desigualdade, dos preconceitos, dos mais diferentes âmbitos do enfrentamento ao preconceito da pessoa com deficiência, sabe? Não tem nada dentro da escola hoje que prepare um sujeito para ser um cidadão responsável e não violento na sociedade. Então, aí a gente já identifica um problema.
está crescendo o espaço dentro da nossa sociedade, um entendimento também de que cabe à família educar e passar os valores da família, e a escola precisa ensinar a tabuada e o bom português, né? Qual que é o problema disso? Porque se instala o entendimento de que as famílias são perfeitas, e que dentro das famílias não há conflito, não há relação de poder assimétrica, que gera desigualdade, que gera abusos, né? E o que a gente vê é justamente ao contrário. Se a gente for pegar estatísticas sérias, de trabalhos sérios no âmbito da segurança pública, você vê que, no caso das mulheres e das crianças, a casa é um lugar extremamente perigoso. Então, a gente não pode achar que dentro das casas vai estar resolvido esse problema da formação moral mesmo do indivíduo, né? Então, seria muito importante que dentro das escolas a gente tivesse esse espaço mais consolidado de educação para a cidadania mesmo. E isso está incluído o valor da mulher. Porque a gente sempre fala, nós mulheres queremos direitos iguais. E até certo ponto a gente conseguiu esses direitos iguais, mas a gente ainda não é igual em valor com os homens. As nossas vidas ainda valem menos, o nosso trabalho vale menos, né? E enquanto a gente não formar cidadãos e cidadãs que saibam reivindicar esses direitos, que digam, quero o mesmo salário que o meu colega da sala de aula, afinal nós estudamos juntos, nós passamos pela escola, a mesma escola, os mesmos professores, as mesmas provas, por que eu não vou receber a mesma coisa que ele no mercado de trabalho? Por que eu não vou ser a líder de uma equipe, a gerente de uma grande empresa, presidente, governador, enfim, porque a mulher não é visualizada nesses espaços. Então, é dentro da escola que a gente vai formando esses questionamentos. E dali saem as pessoas que vão alterar as estruturas da sociedade, né? Mas, assim, de uma forma mais objetiva, vamos dizer, no meu trabalho, eu faço muito trabalho preventivo dentro das escolas. E o nosso principal desafio é aproximar os jovens dessa linguagem tão jurídica, tão técnica que a Lei Maria da Penha pode, às vezes, trazer consigo, e a gente tentar aproximar eles assim. Quando você começa a namorar, o que você leva em consideração para namorar? E quando acontece os ciúmes, o que você acha dos ciúmes? Os ciúmes é uma coisa ok, você tolera? Até certo ponto, o ciúmes é ok, mas passou desse ponto, o ciúmes já é problemático. Então, essas são respostas, né, dos adolescentes. E aí a gente começa a questionar, e aí a gente vai questionando da vivência deles. E as histórias surgem, né? Surge a história a minha mãe sofre violência, a minha irmã está num relacionamento abusivo, eu não sabia que isso era violência. Eu achava que gritar com o meu amigo, porque aí a gente vai ampliando, né? Não é só nos relacionamentos afetivos, íntimos, né? É na amizade, é na relação com os familiares, com os amigos, com os professores. E aí a gente vai visualizando que nós somos sujeitos criados numa sociedade violenta. E que a violência está colocada para a maioria das nossas relações, de agressividade, de hierarquias, né? De preconceitos, enfim. E é o papel da escola fazer essa formação, trazendo informação, e informação com relevância para o adolescente. Você não pode criar esse sujeito, mulher em situação de violência, como se estivesse distante da realidade deles. Como se o agressor fosse um bicho-papão numa rua escura. Não, muitas vezes o agressor pode ser seu tio, seu parente, seu irmão, o professor, né? E a gente não consegue visualizar isso enquanto a gente ficar criando essa ficção desses papéis da vítima e do agressor. Até certo ponto, todos nós participamos dessa sociedade que mata mulheres todos os dias. Quando a gente vira o olho para uma situação, quando a gente escuta o vizinho brigando com a mulher e não denuncia, a gente está participando, a gente também está apertando o gatilho, né? De que forma? Cabe à prevenção apontar essas formas de participação ativa ou passiva dentro desse contexto de violência contra a mulher. Muito interessante esse trabalho nas escolas, porque esse jovem ele já está inserido num contexto de violência, é o modelo que ele tem. Senão, se ele não conhecer uma outra realidade, se ele não for refletir sobre esse tema e pensar que pode ser um outro estilo de vida, ele não precisa ficar nesse contexto, com ele pode ser diferente. Isso é muito bacana, porque abre os horizontes. Então, a gente está falando
um trabalho de base que vai modificar o pensamento desse jovem, que vai ser o cara que vai estar ali no futuro, construindo, trabalhando, tendo um relacionamento e criando um mundo melhor para todos. Muito bacana. E um cara, a gente foi pensar, né, um cara que, num caso, por exemplo, como esse da Mari Ferrer, recente, por isso eu quero trazer ele aqui como exemplo, que a gente tem um cara ali de uma classe social altíssima, de um capital cultural, né, o cara lá dos beach clubs e tal, né, e aí a gente vê um cara com a incapacidade, né, de sensibilidade, de ver uma menina bêbada, abusar dela e achar que não fez nada. Então, assim, é um trabalho preventivo que forma meninos que respeitam as meninas dentro de um relacionamento. Meninos que se respeitam entre si também, né, que não acusam o outro de ser um menos homem porque ele levou um fora, porque ele foi zoado pelos companheiros, porque, sabe? Então, eu acho que é tão fundamental, e quanto mais a gente investe na prevenção, menos a gente precisa investir em polícia para combater esse tipo de agressão. Quando a gente convence um menino, adolescente que está começando os primeiros relacionamentos, de que ele não é dono do corpo da namorada dele, de que se essa namorada querer deixar dele, a gente, nas nossas atividades, a gente sempre fala, a gente tem que chorar e ouvir uma música triste, mas não ir atrás dela e querer agredir ela, querer danificar a moral dela. Então, a gente troca essas ideias com os adolescentes que são muito ricas. Às vezes, a gente começa uma atividade com um adolescente que está convicto de que quando uma menina trai ele tem que se vingar dela, e termina com ele percebendo que isso é ele tá reproduzindo aquilo que o pai dele fez com a mãe, que ele teria sido um agressor muito pior, sabe? Então, e as meninas também, de se entenderem como sujeitas de direitos, né? Que não podem tolerar violência, que não podem tolerar... a gente sempre também comenta, o amor tem que ser em forma de amor, né? Não pode ser de outra forma, porque é muito comum também, eu tô te controlando porque eu te amo. O quanto a gente descobriu, por exemplo, de aplicativos que os adolescentes usam nos celulares quando namoram, que ele vê tudo na tela, assim, ele vê a tela do celular da companheira dele. Ele sabe onde ela tá, o que ela tá fazendo, a mensagem que ela manda. Um tem a senha do aplicativo do outro, um entra no coisa. E aí sempre com essa prerrogativa assim, se não tá fazendo nada, não precisa esconder, né? Se não tá me traindo, por que não vai deixar eu entrar? E aí a gente começa a problematizar, mas e a individualidade, e a privacidade? Então, assim, são coisas que muitas vezes no espaço escolar, na lógica produtivista da escola, que tem que formar um cidadão para o mercado de trabalho apenas, não tem espaço para esse tipo de discussão. E também não é raro, Rosane, a gente ouvir, quando a gente entra numa sala de aula para falar com os adolescentes, as professoras nos procurarem no final da aula e dizer, olha, se eu tivesse ouvido isso quando eu estava num relacionamento, eu não tinha passado pelo que eu passei. Então, assim, são informações que precisam chegar para muitas pessoas. E só o trabalho preventivo é capaz de levar essas informações, né? E no meu projeto, que eu faço parte, no MAP, não é só o profissional da pedagogia ou da licenciatura, que é o meu caso, que faz o trabalho preventivo, são todos os profissionais. Então, é muito legal quando uma advogada entra numa sala com um monte de adolescentes e ela, como advogada, fala e explica como que funciona os papéis de gênero, a desnaturalização desses papéis, as relações de dominação, o ciclo da violência. Então, isso é muito enriquecedor para o assistente social conversar. E aí os estudantes também, quando eu crescer eu quero ser advogado, quando eu crescer eu quero ser assistente social. Então é um trabalho super rico. Eu tenho muito orgulho de fazer parte, que é o Núcleo Maria da Penha, né? Que bacana, muito legal poder participar desse projeto que pode mudar muito a situação de muitas pessoas. Muito bacana mesmo. Parabéns por esse trabalho, Camila. Eu não sei se teria mais alguma questão referente a esse tema para colocar. Eu acredito eu acho que é isso. Eu quero, assim, dizer que a gente está passando por um momento agora, recente, que é de muito desacreditar das instituições que estariam lá para nos proteger.
né? Como você colocou no início, muitas mulheres que é dito para elas, denuncie, denuncie, denuncie. Hoje em dia, muitas devem ter recuado, porque quando aconteceu as agressões a Mari Ferrer no julgamento, todas nós, como mulheres, fomos agredidas. E a gente está falando de um caso que foi gravado, mas a gente sabe que isso é quase a rotina dessas instituições, a agressão contra as mulheres, o descrédito da palavra das mulheres, seja na porta de uma delegacia até dentro dos tribunais, sabe? Então, dizer que mesmo assim a gente precisa acreditar que a gente não pode ficar calada, que esse não é o tipo de coisa que tem que voltar para dentro das casas. A gente teve um avanço com a Lei Maria da Penha, que é tornar a violência contra a mulher algo público, um problema que todo mundo tem que enfrentar, que todo mundo tem que encarar, que o Estado tem que dar conta e responder à altura. E hoje em dia a gente está vendo um movimento de reprivatizar isso de novo, de deixar isso nos corredores das casas, né, e que as mulheres lidem sozinhas com esses problemas. Mas a gente precisa resgatar o acúmulo histórico de lutas que nós temos como movimentos de mulheres e acreditar que a gente não pode viver calada, a gente não pode tolerar esse tipo de situação. Então, se eu tiver que deixar alguma mensagem, seria continuar a acreditar que é possível uma vida livre de violência, que não estamos sozinhas, né? Que você que está em uma situação de violência não está sozinha, e procurar na sua cidade, não necessariamente, se eu tivesse que dar uma dica, não precisa ir primeiro para uma delegacia. Procura o CRAS do seu território, procura algum serviço de atendimento especializado à violência contra a mulher. Nós temos os CRAs, a Casa da Mulher Brasileira. Eu não sei se no Rio Grande do Sul tem a Casa da Mulher Brasileira, mas dependendo do tamanho do território, tem os centros de referência especializados no atendimento à mulher, o Disque 180. Muitas vezes tem coletivos, ONGs de ativistas. Procure, talvez assim, que você conheça uma advogada comprometida com a causa, que vá te acompanhar na delegacia no momento da denúncia. Então, assim, a gente precisa acreditar que se a gente tem instituições que ainda estão resistindo a reconhecer os nossos direitos, que nós não estamos sozinhas porque nós andamos juntas. Existem redes. Essas redes de apoio não são só as instituições, elas estão em todos os espaços. A gente precisa construir elas. Esse trabalho que você faz é uma forma de construir essas redes, é uma forma de conectar pessoas que estão comprometidas, e a gente vai criando esse sentimento de que a gente não está sozinha. É muito importante para mim, nessa última semana, o quanto eu me indignei com o caso de Mari Ferrer, e eu nunca me indignei sozinha. Eu estava indignada com um monte de mulher junto comigo, mulheres comprometidas, com uma vida de comprometimento com essa luta. E isso é importante, e isso é uma revolução irreversível, o que nós fazemos até aqui enquanto categoria social mesmo, as mulheres, né, brasileiras. Então, seria essa a minha mensagem. É isso aí, Camila. Existe vida depois de uma situação assim que tu vive de violência. Existe como a mulher sair disso, por mais difícil que seja todo esse processo, desde o rompimento com esse parceiro, aceitar que encerrou esse ciclo, que ela tem que começar uma nova vida, mas depois que ela passar por tudo isso, ela vai ser uma outra pessoa. Ela vai ter um ganho significativo muito grande, muito grande. Então, eu te agradeço muito, eu adorei esse bate-papo, e você que está nos escutando, gostou também? Acredito que sim. Então, deixa aqui sua curtida, se inscreve no canal, porque toda semana tem um convidado especial que vai ajudar a refletir sobre sua vida, como a Camila. Obrigada, Camila. Eu que agradeço. Muito obrigada a todos e todas.